Vamos lá, queridos, vamos lá, a primeira reunião aqui do projeto. Que bênção. Aleluia. Aleluia. Então nós faremos uma leitura aqui, que está lá em João 14, de 1 a 6, a qual alicerçará esse nosso raciocínio da noite, meus queridos. Amém. Aleluia. Amém? Então vamos lá, está na projeção aí, a versão que eu uso aqui é a NVI, tá bom? Então vamos lá, diz assim a palavra de Deus: não se perturbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês: vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for preparar o lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Então como podemos saber o caminho? E então respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Aleluia, queridos, oremos. Senhor Santo Deus, Pai misericordioso e bom, Pai, está aqui o teu povo, Pai, para ouvir a tua palavra, Senhor. Pai, use a nossa vida, Senhor, da maneira que for da tua vontade, Pai. Pai, fala conosco, Senhor, fala em nosso coração, Senhor, para que possamos sair daqui abençoados, Pai, preparados, Pai, para pegar a tua palavra, Pai. É o que eu oro nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pois bem, então, queridos, vamos falar hoje sobre verdade relativa. Cristo diz aqui que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Mas será que o mundo não tem distorcido a verdade? Então vamos lá. A verdade, ela meio que perdeu o sentido. Em uma época em que é mais importante estar moralmente certo do que de fato preciso, as pessoas estão cada vez mais inclinadas a considerar como verdade aquilo que elas consideram ser a versão mais socialmente aceitável da realidade, e não que elas estão convencidas do que é mesmo verdadeiro. Ou seja, se uma pessoa diz que é uma coisa, ou se algo é de fato do jeito que ela diz ser, né? Então mesmo que eu não veja, mesmo que não seja, mesmo que seja impossível, porque se eu disser ao contrário, né? Por exemplo, uma pessoa influente diz que, vamos dizer aqui, a Terra é plana, e eu disser ao contrário, ela fala: poxa, mas eu tenho o direito de dizer que a Terra é plana. E vai vir um monte de seguidor, por causa desse influencer, dizer que a Terra é plana. Mas isso é um perigo, irmão, é um perigo. Nós tivemos um tempo atrás, eu, Ricardo e Daniela, no Observatório de Astronomia da Univap e Urbanova, nós tivemos a oportunidade de ver os planetas lá no telescópio que eles têm. Cara, coisa mais linda. Plutão, Júpiter, Saturno, tudo redondinho. Mas a Terra é plana. Então, faz parte, né, irmãos? Vamos seguir. E isso não é novidade. Essas pessoas do contra não é novidade. O problema é que essa atitude, ela está atingindo, né, as pessoas que controlam o mundo, os governantes, os líderes de instituição. Ela não está mais só nos inocentes úteis ou nos analfabetos funcionais. Porque, veja só, há quanto tempo? Eu nasci em 1980 e eu me lembro, que dos anos 90 aos anos 2000 foi descoberta muita coisa na área da saúde, na área científica e na área da tecnologia. Por exemplo, em 2000, por volta do ano 2000, houve o primeiro clone, que é da ovelha Dolly. Cara, coisas inimagináveis, avanços tecnológicos. E por que isso não tem acontecido mais? Vocês já repararam nisso? Que de 2010 para cá, nenhum fato relevante tem de fato acontecido. Com toda a tecnologia atual, né, parece que o grande acontecimento dos últimos tempos é o foguete que dá ré, do Elon Musk, né? Aquela velha máxima, né, do ditado popular: foguete não dá ré, já não existe mais. O cara foi lá e fez um foguete que dá ré. Parece até que
acho que há uma verdade que todo mundo concorda, todo mundo não, a maioria concorda, tem o do contra ainda assim, né? É a de que o Palmeiras não tem mundial, meus irmãos. Mas mesmo assim está surgindo falando assim, mas e 51? Tá bom, fazer o quê? Vamos que vamos. Se tiver algum palmeirense, me perdoe, não tem mundial. 51, eu como mundial. Agora, veja, querem ver só? Quando enfrentamos um grande problema como a pandemia, por exemplo, queridos, nós vimos os líderes da Organização Mundial de Saúde bater cabeça. Ora falavam uma coisa, ora falavam outra. O nosso ministro da Saúde era o senhor Mandetta. E ele falou assim, ele deu a seguinte orientação para o povo brasileiro: só procure o médico se os sintomas estiverem avançados. Lembram disso no comecinho? Beleza. Uma semana depois, ele voltou atrás e disse: olha, por recomendação da Organização Mundial da Saúde, é melhor ir para o hospital nos primeiros sintomas. Então, e para evitar o contágio, então todo mundo usando álcool gel. Lembra? Aquela correria, acabou o álcool gel do mundo. Aí depois o álcool gel não dava mais jeito. Então vamos fazer o seguinte: vamos usar máscara. Todo mundo usando máscara, é obrigatório usar máscara. Aquele bafo na máscara, misericórdia, irmãos. E aí depois falaram: opa, peraí, a máscara por muito tempo estava desencadeando problemas respiratórios. Então vamos usar a máscara, mas trocar cada 3 horas. E assim, sucessivamente, uma série de erros, irmãos. Nós vimos de fato que estamos sendo liderados por verdadeiros incapazes. Pessoas inúteis realmente, que trocaram a verdade por achismo ou opinião. O problema é que a opinião deles já está contaminada pelo politicamente correto. Mas espera aí, correto para quem? A verdade, me perdoem a palavra, porque eu não encontrei outra apropriada que definisse tão bem. A verdade hoje ela está sendo prostituída mesmo. O que eu acredito se torna verdade e o que me incomoda vira ofensa. Se eu pago mais, a minha verdade vira tese. A verdade nua e crua, ela é combatida e atacada, muitas vezes por não ser o que meia dúzia de líderes influentes querem que seja. E aí, queridos, o que acontece com a humanidade vai se afundando na lama da ignorância e indo a passos largos rumo a tempos cada vez mais difíceis. Este é a situação da verdade relativa no mundo. Mas e na igreja? Que é o ponto. Olha para a igreja, irmãos. Quantas denominações, né? Quantas igrejas? Quem de fato tem pregado a verdade? Será que é a igreja católica? Será que é a igreja evangélica? Será que são os espíritas? Os budistas? E eu quero abrir um parênteses aqui, para deixar algo bem claro, que eu passei a respeitar todas as instituições, todas elas, porque eu creio que Deus pode usar, pode salvar pessoas em qualquer instituição. Então eu respeito a todas, e nós não estamos aqui de jeito nenhum para julgar nenhuma instituição. Eu apenas hoje quero levantar com vocês uma reflexão isenta sobre o atual comportamento do sistema religioso, que vem perdendo membros através dos tempos. Por quê? Porque deixou de pregar a verdade, irmãos. Ele deixou de pregar a verdade e passou a relativizar o pecado, tentando justificá-lo para segurar o povo na igreja, ou seja, segurar a multidão que o sustenta. Olha só, quando perguntamos, por exemplo, a algum cristão: meu amigo, qual igreja aqui você acha que prega a verdade? E aí o católico vai responder: a igreja católica. O evangélico vai falar: a igreja evangélica, né? E assim sucessivamente. Mas isso é um grande erro, queridos. Eu não posso afirmar isso. Por quê? Porque Jesus Cristo não quer divisão. Jesus Cristo quer unidade. Jesus Cristo quer comunhão. Jesus Cristo é a verdade suprema. Quantas denominações religiosas, irmãos? Inúmeras.
Então, isto me dá base para afirmar que esta verdade pregada pelas instituições, ela é relativa. Então, eu preciso ter muito cuidado com o que eu penso, com o que eu faço, e para não julgar errado. Porque no fim, amados, você estando em qualquer igreja, né, os amados que estão em todas as igrejas dos nossos irmãos, eles querem salvação. Ninguém está lá porque quer o mal. Então, no fim das contas, os evangélicos querem salvação, os católicos querem salvação. E eu não posso, como evangélico, dizer que nenhum católico vai se salvar. E eu, como católico, não posso afirmar que nenhum evangélico se salvará. Não dá para afirmar. E o que vem acontecendo é que nós fazemos de pequenos problemas grandes problemas. Quer ver como isso acontece no meio religioso? Deixa eu ver um aqui. Lulu é da minha igreja. Ele congrega junto comigo. E aí o Luiz vai lá para o exército. O Luiz serve o exército, ele vai lá para a Amazônia. E aí lá na Amazônia, ele dá de cara com uma onça, irmãos. E ele tem que matar a onça para sobreviver. Então o Luiz volta cheio. Rapaz, matei uma onça. E como homenagem para a onça, eu vou fazer uma tatuagem para a onça. Vou tatuar a onça no meu braço. Baseado em fatos reais, Lulu. Já que essa onça sua aí parece que é um saruí. Mas tá bom. Para mim isso era um gambá, mas tá bom. E aí o Luiz chega na igreja com essa tatuagem da onça. E eu falo assim, rapaz, o que é isso aí, velho? Então, eu tatuei uma onça, cara. Eu matei ela lá na Amazônia e tatuei em homenagem. Mas isso tatuagem é coisa do capeta, Luiz. Não pode fazer isso aqui na igreja, não. E aí eu arrumo de um pequeno problema, eu faço um grande problema e brigo com isso. E aí o que vai acontecer? Fala, Luiz, então é o seguinte, você acha que tatuagem não tem problema? Então faz o seguinte, vai lá e faz a sua igreja e eu vou abrir a minha igreja aqui. E aí as pessoas que acham que tatuagem não tem problema vão com o Luiz. E as outras que acham que tatuagem é um problema ficam comigo. E é exatamente isso que acontece. Pequenos problemas devem ser resolvidos como pequenos problemas. Pequenos problemas não podem causar divisão no corpo de Cristo, porque o Cristo quer que andemos unidos, junto de um mesmo propósito, irmãos. O Evangelho do Senhor, ele vem para nos unir e não nos separar. O problema de muitas denominações é que cada um vai dizer, a minha denominação é a certa. E isso está errado, a justiça própria está errada. Porque eu não posso afirmar que eu sou um cristão, eu, Rodrigo, não sou um cristão melhor que ninguém. E sim que eu sou um pecador e que eu preciso de Jesus Cristo na minha vida. Então, querido, tanto faz a bandeira religiosa, porque para Cristo nós somos todos iguais, todos iguais. Eu vou mostrar um gráfico para vocês, queridos, que mostra a quantidade de pessoas que se declaram cristãos. Em azul está a quantidade de cristãos que autodeclararam católicos, e em vermelho, cristãos que se autodeclararam, em vermelho, cristãos evangélicos, protestantes. Então nós vemos aí que claramente a quantidade de católicos vem caindo, né, nessa curva descendente, e a de evangélicos subindo. Mas não é isso que eu quero frisar. E sim que nos anos 80, 95,6% da população brasileira se declarava cristã. E hoje, apenas 80% da população brasileira se declara cristã. 15% de queda nos cristãos em 40 anos, para 200 milhões de habitantes. Então nós temos aí 30 milhões a menos de pessoas que se declaram cristãos. Amados, mas por que isso acontece? Nós que somos cristãos, amamos a Cristo, tentamos viver o Evangelho aplicado, né, na nossa vida, nós sabemos que é bom, que é livre. Mas por que isso vem acontecendo? E então eu posso ilustrar isso com uma história de um rapaz latino-americano, nascido nos anos 80, nasceu em Santo André, mas logo foi morar em Guaianazes, que é onde se passa essa história.
que buscava por Cristo, buscava pela palavra. E você não vê o que aconteceu na cabeça desse rapaz. Pois bem, essa história se passa ali, ele tinha mais ou menos 12 a 14 anos. Ela é baseada em fatos reais, tá bom, irmão? Então aconteceu da seguinte maneira: esse rapaz, ele frequentava a igreja católica e todo domingo ia lá para o cursinho de catecismo. E a professora um dia, chegando na época da quaresma, falou: olha, é o seguinte, agora na quaresma, como penitência, nós não devemos comer carne. Então, sem carne até a Páscoa, ok? Segura a onda. E aí esse rapaz falou assim: tá bom, vou segurar a onda. Amém? E aí seguiu a vida dele. Chegando na escola um dia, na hora do lanche, tinha arroz com carne. E aí esse rapaz foi para a fila e falou assim: olha, eu não quero a carne, eu só quero o arroz. Pegou, a tia da merenda deu arroz, e ele pegou ali o suco e foi comer com os amigos da escola. E os amigos da escola, vocês conhecem como é. Olhou e falou: mas rapaz, tu não vai comer carne não? Tá muito boa, devia ter pego e dado para mim. E aí ele falou: olha, então, é que lá na igreja eu fui aconselhado a não comer carne nessa época, porque é pecado. Um dos amigos dele, uma menina que se chamava Giane, cristã, crente, do cabelão, sai até a canela, falou assim: rapaz, isso na minha igreja não tem não. Ele falou: ué, mas na minha igreja eles falaram para eu não comer, para evitar. Ela falou: ah, mas por que você não vai conhecer a minha igreja? Lá não tem esse negócio de comer carne não, pode comer. E aí ele falou assim: ué, que estranho. Tá bom, onde que fica a tua igreja? E essa igreja fica lá em Guaianazes, perto do Hospital Central. E ele falou: eu sei onde é, eu vou lá. E aí domingo ele foi lá. Chegando lá, ele conheceu o pai da Giane, a mãe da Giane e a irmã da Giane. Foi muito bem recebido por eles. E eles falaram assim: bom, então vamos entrar para o culto que já está na hora. Então o Rodrigo, ó, já me entreguei já. Então, rapaz, você entra por um lado, né? Entra por um lado, e eu, minha mãe e minha irmã vamos entrar pelo outro. E aí ele falou: ué, mas por quê? Mas beleza, entrou. Chegou lá, achou que ia sentar junto, era a única menina que ele conhecia, a única pessoa que ele conhecia, mas não, sentaram separados. E assim ele assistiu o culto. Foi nessas reuniões por 3 vezes, pelo menos mais 3 vezes. E aí ficou sabendo que ele deveria evitar de ver televisão, porque é pecado, deveria evitar de usar bermuda, porque é pecado, e que não deveria cortar o cabelo na época que estava cortando, que só ficava a tampa da panela aqui na cabeça e raspava o resto, porque era pecado, tinha o jeito certo de cortar o cabelo. E isso para ele também não fez nenhum sentido. Não, mas peraí, que coisa! Um dia na escola, outro dia na escola, tá ele e os amigos conversando, todo mundo comentando de um filme. Pô, você assistiu um filme que passou? Falou: cara, não assisti, eu estou evitando de ver televisão. E aí falaram para ele: cara, mas por quê? Então, porque é pecado lá na igreja que eu estou indo. Falaram que eu devo evitar de ver televisão, porque é coisa do demônio sair, é pecado. Uma das meninas que estavam ali na roda, que se chamava Paula, falou assim: mas rapaz, na minha igreja não tem isso não. E ele falou: mas como não? Falou: não tem. Onde é que fica a tua igreja? Ela falou: fica ali perto do 68DP, vai lá conhecer domingo. E aí ele falou assim: rapaz, vou lá então, vou lá conhecer a igreja da Paula. E ele foi lá. Chegando lá, conheceu o pai da Paula, a mãe e o irmão dela. E aí eles entraram para o culto. Um culto mais animado, mais avivado, um louvor show de bola. Ele entendeu, né? Pulou lá essas coisas que crente faz. E aí ele falou: rapaz, no final do culto comeram cachorro quente. Isso ficou marcado na vida do rapaz. E ele pensou: rapaz, achei. Esta é a igreja. Daqui não saio mais. Nesta época, né, um detalhe importante, este rapaz ele começou a trabalhar em uma oficina mecânica como aprendiz. E a vida dele estava assim encaminhando, ele estava bem. Passa-se mais algumas semanas e o chefe dele, que se chamava Giovanelli, falou: olha, meu querido, nós vamos trabalhar sábado.
Então você precisa vir aqui sábado, que nós vamos ter muito carro aqui na oficina, nós vamos colocar esses carros tudo para fora, vamos ter que esvaziar o pátio, porque nós precisamos aqui dar uma aliviada e o que acontece? Nem precisa trazer marmita, porque depois no fim do dia a gente faz um churrascão. E aí ele se animou, esse cara ele gosta muito de comer churrasco, viu gente? Pode convidar. Né? E aí ele falou, beleza, então tá marcado, vai ter o churrasco no sábado. E na escola ele conversando com a Paula, ele falou, nossa, sábado eu vou trabalhar porque vai ter um churrascão, então não posso perder. E aí a Paula olhou para ele e falou assim, sábado? Trabalhar? Ela falou, mas não pode. Trabalhar no sábado é pecado, você não pode ir. E aí ele falou, ué, não posso, Paulo? Ele falou, não pode. Sábado é o dia do Senhor. E aí esse rapaz pensou, este jovem pensou assim, poxa, mas na primeira igreja eu podia usar bermuda, né? Eu podia ver televisão e eu podia trabalhar no sábado, mas eu não podia comer carne na quaresma. Na segunda igreja eu podia comer carne, mas eu não podia ver televisão e nem usar bermuda, mas eu podia trabalhar no sábado. E agora nessa eu não posso trabalhar no sábado, mas eu posso comer carne, eu posso ver televisão e eu posso usar bermuda. Tudo isso, irmãos, numa cabeça de um jovem com 12, 13 anos de idade. Qual a probabilidade de um jovem desse continuar seguindo sozinho? Porque a família desse jovem, ela é afastada da igreja, ela não frequenta a igreja. Qual a possibilidade desse jovem seguir firme em alguma igreja diante de tanta incoerência? Então, nós vimos nessa ilustração que a verdade de um sistema religioso, uma instituição religiosa para outra, muda. Porque se nós fizermos uma autorreflexão, nós veremos que coisas que nós acreditávamos antes, né, hoje não fazem nenhum sentido. E coisas que não faziam sentido nenhum antes, hoje são verdades em nossa vida. Amados, nós temos líderes religiosos que eles não querem formar discípulos de Jesus. Eles querem holofote, poder, dinheiro. E do outro lado, irmãos, as pessoas procuram a igreja, muitas vezes, por puro interesse, porque estão passando um momento difícil. Seja esse momento espiritual, financeiro, de relacionamento. Então essas pessoas sim são acolhidas. Houve um apelo do pastor, dos líderes, né? E aí aceitam a Jesus como Salvador, como um band-aid para suas feridas. E aqui eu vou abrir um parênteses, porque nós precisamos deixar isso bem claro. Jesus Cristo não é um band-aid para curar as nossas feridas. Deus ama a sua criação, e Deus cuida da sua criação desde o início. Ele cuidava de Adão, cuidava de Eva. Depois caminhando um pouco mais para frente, quando o povo de Israel era escravo lá no Egito, ele usou Moisés para libertá-los. Cuidou desse povo, porque quando eles atravessaram o Mar Vermelho e se livraram da perseguição de Faraó, a palavra nos diz que Deus entregou a Moisés a Torá, 613 regras, que balizaram aquele povo, que ficou escravo por 400 anos. Pensa 400 anos, irmãos. Bisavô, avô, pai, filho, escravos. Essas pessoas já não sabiam mais como conviver em sociedade. Então Deus deu uma amostra de bondade e mostrou: olha, Moisés, é assim que eu quero que o povo viva. Passa-se mais algum tempo, a vinda, o nascimento, o ministério, morte e ressurreição de Cristo. Deus mais uma vez mostra que Ele nos ama. Ele nos ama, e hoje a regra é muito simples. A regra hoje é amor. Amor a Deus e amor ao próximo, como nós veremos aqui na palavra de Deus. Sabe, irmãos, o sistema religioso, ele tem uma meta de arrecadação muito bem definida. Ele tem inclusive meta de membros da igreja. Eles cobram o crescimento de seus líderes. E será que no fim das contas eles não entendem que aquela pessoa ela precisa de amor? Que o que ela está precisando naquele momento
é de Jesus Cristo na vida dela, e não só como Jesus Cristo, um band-aid que vai resolver milagrosamente o problema dela. Que evangelho é esse que estamos pregando, irmãos? Sabe, essas igrejas em que quem tem dinheiro tem privilégios, e quem não tem, mal consegue, muitas vezes mal consegue um horário com o pastor. Será que essa é a verdade? Rituais, reuniões, viagens missionárias, qual a intenção? A quem estamos enganando, irmãos? Cristãos que negam a graça e ainda insistem em viver pela lei. Amados, nós precisamos entender que quem vive pela lei será julgado pela lei. E o ser humano já demonstrou desde o Éden que é incapaz de viver a lei de Moisés plenamente. Agora, queridos, quando você vive por Jesus, aí, meu irmão, muda tudo. Você não será cobrado pela lei, porque Jesus veio para justificá-la. Sabe, estas leis das instituições, como não pode ver televisão, não pode comer carne, não pode cortar o cabelo, não pode fazer tatuagem. Mas estranho, né? Porque se eu fizer uma tatuagem e não puder e for dizimar, eu posso. Aí não tem problema nenhum, né? A incoerência. Mas, e aí a gente levanta uma outra questão. Defendem as leis. E se uma pessoa, por exemplo, morre sem conhecer as leis? Então ela não conheceu, não obedeceu nenhuma. Ela não será salva? Sabe, queridos, a salvação ela não é tão simples assim. Se fosse simples, Jesus tinha dito: olha, faz assim, faz assado. Luiz, matou a onça, não tatua. Não tatua a onça, é pecado tatuar. Sai fora disso. Mas não, irmãos, ele não falou isso. Na dúvida era só a gente olhar, né? Ó, vê aí, tá na Bíblia aí. Pode tatuar, não pode? Porque é mais fácil, né? Nós precisamos, amados, em nome de Jesus, aprender que o Velho Testamento, ele em grande parte, ele é para o povo judeu, naquele contexto e época. Então temos que ler a Bíblia com sabedoria. Aquelas leis que referenciaram o povo de Deus, mostrando que era pecado, ensinando como se comportar, após uma longa escravidão. Isso aconteceu há mais de 3.000 anos atrás. Lá em Mateus 22, de 37 a 40, Jesus Cristo, ele nos diz como que nós devemos nos comportar a partir de então. Então, perguntado, né, como deveríamos nos comportar sobre as leis, responde Jesus: ame ao Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o próximo como a si mesmo. E aí no 40 ele finaliza dizendo: destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. E aí o cristão então pensa: meu Deus, mas então como é que nós seremos julgados? Queridos, neste caso só dá para ser julgado pela nossa transformação contínua, né? Mas o que é isso? O que é transformação contínua? Vamos lá. Nós somos todos iguais. Foi Deus quem nos criou. E o amor de Deus é infinito. E para que o amor de Deus seja infinito, a justiça de Deus tem que ser infinita. Então seria justo uma pessoa que nasceu na pobreza ser cobrada igual a uma pessoa que nasceu na riqueza? Seria justo usar a mesma lei? Ou então uma pessoa que se tornou violenta porque cresceu em meio à violência ser julgada igual a uma que nasceu em uma família que lhe deu amor, que lhe deu proteção? O julgamento de Deus, amados, ele não pode ser baseado na interpretação humana, mas sim na transformação, na evolução do homem em vida. Porque quando nós percebemos que a verdade é relativa, ou seja, aquilo que eu acredito que é sério hoje, pode não ser amanhã. Então nós entendemos o que Paulo disse lá em 1 Coríntios 13, 12, que ele disse o seguinte:
Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho, mas então o veremos face a face. Agora conheço em parte, e então conhecerei plenamente, da mesma forma com que sou plenamente conhecido. A visão do homem aqui, ela é embaçada, ela é relativa, mas um dia, em nome de Jesus, o veremos face a face e o conheceremos plenamente, queridos. Mas então, queridos, quem que está certo nessa história toda? A conclusão que nós chegamos neste assunto é que, se você morre como católico, querido, você será julgado como católico. Você foi um católico que praticou o bem ou que praticou o mal? Evangélico? Tá bom, sem problema nenhum. Você era um evangélico que fazia o bem ou que fazia o mal? Sabe, queridos, quando entendemos a Jesus Cristo como nosso Salvador, não há mais condenação, porque um homem de Deus tem Jesus no coração, ele pratica o bem. E é aqui que entra a igreja, irmão, a nossa igreja, pregando a palavra e buscando conhecimento para a prática do bem. Porque o conhecimento, ele depende do nosso esforço. Um dia, por exemplo, eu vi que era necessário que eu aprendesse elétrica, por exemplo. E aí o que eu fiz? Cursos para aprender elétrica, entender como funcionava a elétrica. Isso depende de mim, isso depende de você. Já a sabedoria, essa nós devemos pedir para Deus. Nós devemos pedir para Deus, meus irmãos. Porque sabedoria, a diferença de conhecimento para sabedoria é que conhecimento depende do meu esforço e a sabedoria vem de Deus. Porque a sabedoria é quando eu aplico o conhecimento adquirido para o bem. Então, eu não posso ir para a igreja aprender algo que vai me separar do meu irmão. Nós vamos ver isso mais para frente na Bíblia. Então, queridos, seja sincero com você mesmo. Sabe? Se você é católico, não coma carne na quaresma. É adventista, guarda o sábado. Não tem problema nenhum. Porque, sabe, irmão, se você é uma coisa e não faz direito, aí sim esse é o problema. Aí sim estamos pecando. Mas entenda que Jesus, ele não está nem aí para a carne, para a bermuda ou para a tatuagem da moça do Luiz. E sim, porque nós não praticamos o que pregamos. Porque a maioria das instituições não vivem o que pregam. Ou seja, aquilo que interpretamos como errado é o que vem nos condenando. E a nossa consciência de bem e mal, ela é o que nos condena. Dentro, obviamente, das nossas experiências de vida. Porque eu pergunto então, uma pessoa que não conhece o Evangelho pode ser salva? E aí? Mas aí o ser humano, ele é esperto, né? E aí ele pensa assim, então tá bom, vou fugir de todas as regras, leis, vou meter o pé, vou dizer que nada mais é errado porque eu já estou salvo? E aí eu lhe digo, querido, faça isso e fale miseravelmente, porque a nossa consciência, amados, nos acompanha, e aonde quer que vamos, nós estaremos com ela lá, nos julgando, nos apontando, nos lembrando, olha, você está mentindo para você mesmo. Portanto, querido, seja você católico ou evangélico de qualquer denominação, siga à risca as regras da sua instituição, todas, 100%. Por mais que seja difícil, tente seguir. Sabe por quê, queridos? Porque, infelizmente, pessoas que não conhecem o Evangelho, como os islâmicos, por exemplo, eles não conhecem o Evangelho de Jesus Cristo. E ainda assim, eles dão a vida deles pelo que eles acreditam. Será que o cristão dá a vida dele por Cristo, pelo que ele acredita? O que é certo então para nós? Ou para o espírita ou para o islâmico? No fim, queridos, sabe? Um islâmico fiel ao que aprendeu é mais honesto do que o cristão que prega o que não vive. Porque é cristão, não perdoa, não faz o bem, não se esforça, defende a mentira, relativiza o pecado, não segue as regras da instituição que frequenta. Ou seja, é um cristão mentiroso.
Não dá para fugir da nossa consciência, queridos. Não dá para fugir da nossa consciência. E aqui agora eu quero ler com vocês, amados, já indo para o final dessa nossa reflexão, que este problema não é um problema atual, não. Tinha esse problema desde o início da igreja. E Paulo faz um alerta a Romanos. Então, Romanos 14, de 1 a 8. Paulo lembra a igreja, dizendo o seguinte: aceitem o que é fraco na fé, sem discutir assuntos controvertidos. Um crê que pode comer de tudo, já outro, cuja fé é fraca, come apenas alimentos vegetais. Aquele que come de tudo não deve desprezar o que não come, e aquele que não come de tudo não deve condenar o que come, pois Deus o aceitou. Aleluia! Quem é você para julgar o servo alheio? É para o seu Senhor que ele está em pé ou cai, e ficará em pé, porque o Senhor é capaz de o sustentar. Há quem considere um dia mais sagrado que outro, há quem considere iguais todos os dias. Cada um deve estar plenamente convicto em sua própria mente, pois aquele que considera um dia especial para o Senhor, assim o faz. Aquele que come carne para o Senhor, come, pois dá graças a Deus. Aquele que se abstém para o Senhor, se abstém e dá graças a Deus. Porque nenhum de nós vive apenas para si, e nenhum de nós morre apenas para si. Se vivemos, vivemos para o Senhor, e se morremos, morremos para o Senhor. Assim, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Aleluia. No 15 ele continua: portanto, irmão, se o seu irmão se entristece devido ao que você come, você já não está agindo por amor. Por causa da sua comida, não destrua seu irmão, porque Cristo morreu. Ame o seu irmão. 16. Aquilo que é bom para vocês não se torna objeto de maledicência. Se a tatuagem da onça, é bom para o Luiz, não é isso que vai me separar do meu irmão. Eu amo o Luiz porque ele é meu irmão. Esses detalhes não vão nos separar, em nome de Jesus, irmãos. No 17, por quê? Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, e sim justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aleluia. E no 22 ele finaliza: assim seja, queridos, qual for o seu modo de crer a respeito dessas coisas, que isso permaneça entre você e Deus, pois feliz é o homem que não se condena naquilo que aprova. Aleluia. Sabe, amados, desde pequeno nós aprendemos com os nossos pais o que é bom e ruim. E como é que nós estamos tratando os nossos filhos? É pecado, irmão, transgredir a lei que você conheceu sendo bem. Porque se é para não fazer, se é para não praticar, é melhor não conhecer. É mais ético, é mais coerente. Mas o cristão, amados, ele tem obrigação de conhecer as leis que foram entregues a Moisés, por Deus a Moisés. Porque lá existem regras morais e éticas que duram para sempre, que são eternas. O cristão deve ler a Bíblia, ela é a nossa referência, ela é referência de bem e mal. Porque pessoas que não conhecem a Cristo, os cristãos imaturos, esses precisam de leis. Por quê? Para se manterem na linha. E é por isso que nós precisamos crescer em Cristo cada vez mais. Crescer em Cristo cada vez mais, para depender cada vez menos de alguém ou alguma instituição te dizendo: olha, cara, isso é certo, isso é errado. Essas regras da Bíblia, elas existem obviamente para referenciar o povo, conter os desordeiros. Sabe, irmão, a verdade é sempre coerente. Infelizmente, o sistema religioso tem pregado o Evangelho na base da culpa, do medo e da ganância. Porque só é possível ter alguém subordinado a você quando você o nega a cultura. Então não é interessante para o sistema religioso ou político dar cultura ao povo. Mas entenda, amado, em nome de Jesus, a chave da libertação está em nossas mãos.
Nós, no fim das contas, não temos culpa de ter nascido em uma situação difícil ou ter vivido uma situação difícil. Mas sim, nós somos culpados pelas escolhas que nós tivemos, né, durante a vida. Quais foram as nossas escolhas durante a nossa vida? Porque o rico e o pobre será julgado pelas escolhas. Porque as leis sociais e religiosas podem até mudar com o tempo, isso é natural. Mas o bem é sempre o bem e o mal é sempre o mal. As leis morais e éticas, não matar, amar o próximo, vem de Deus. Então elas são eternas. Isso deve estar marcado no nosso coração. E entenda que atualizar não é relativizar. São coisas muito diferentes. Então, querido, em nome de Jesus, se liberta dessas amarras que nós mesmos criamos e vamos ser felizes em Cristo. Quando Caim matou Abel, não existia lei, mas ele foi julgado pela própria consciência. Pouco antes, seus pais desobedeceram a Deus e comeram do fruto da árvore da sabedoria, do bem e do mal, né? E ainda assim não existia lei, mas eles se cobriram com vergonha porque foram julgados pela sua consciência. Deus, Ele nos dá a opção de crer ou não. A nossa consciência, ela pode nos acusar ou ela pode nos trazer paz. O que você tem feito, irmão? Jesus Cristo, amado, Ele é luz, caminho, ética, paz e entendimento. Portanto, se você pensa ou pratica o bem, você está fazendo a obra de Deus, porque o bem é sempre o bem não é relativo, o bem é obra de Deus. Então, irmãos, busquem a Jesus Cristo, sejam a referência de Jesus Cristo em vossas casas, em vossas famílias. Sabe por quê, irmãos? Infelizmente, nas nossas escolas e faculdades, elas estão tomadas por pessoas que aprenderam a relativizar o bem. Não permita que ninguém lhe diga algo que vai contra os seus princípios, irmãos. Não permita isso. Porque lá no fim, Deus entenderá a nossa verdade. O que vai ser difícil de explicar para Ele é a nossa omissão em deixar de praticar o bem. E aqui iniciamos o nosso projeto, o Evangelho Sem Fronteiras, porque a verdade salva. Cristo é a verdade. E a Ele toda a honra e todo louvor, para sempre seja. Amém, queridos. Aleluia. Oremos. Senhor, a Tua palavra foi pregada, Pai. Pai, o quão maravilhoso é a Tua misericórdia, Pai, é o Teu amor. Senhor, nos dê entendimento, Pai, para que possamos amar os nossos irmãos, independente da denominação religiosa dele, Pai. Que nós possamos não ser pedra de tropeço, e sim abençoá-lo, Pai, sem julgá-lo, Senhor. Porque quem somos nós para julgar o servo alheio? Pai, que possamos ter o discernimento de amá-lo, de cuidá-lo, de recebê-lo. Pai, em nome de Jesus, eu preciso te agradecer, Pai, por este momento, com pessoas amadas, que já estava escrito, teriam que estar aqui, para ouvir a Tua palavra, Senhor. Então, Pai, em nome de Jesus, Pai, fala o nosso coração, fala a nossa mente, Senhor, para que nos esqueçamos do Teu caminho, que é bom, perfeito e agradável, Pai, para que possamos ter vida, Pai, e vida em abundância, sem a nossa consciência nos acusando, Pai. Nos guia e nos mantém praticando o bem, Pai. Em nome de Jesus Cristo eu oro, amém. Que as palmas louvem ao Senhor Jesus Cristo. Aleluia.